Olá, daqui fala Pedro Constantino do Cool Vibes. Bem-vindo ao áudio Porque as mulheres se queixam, mas andam sempre com o mesmo tipo de homem. Recebi a seguinte pergunta por comentário no Cool Vibes. Pedro, como encontrar aquela mulher a que se pode chamar de especial? Quanto a mim, a mulher especial tem de ter, obrigatoriamente, as seguintes características: respeitadora, honesta, humilde, sincera, sem tiques de narcisismo de qualquer espécie, etc, etc. Agora, o maior desafio de um homem minimamente íntegro é encontrar uma mulher com estes atributos. Pedro, não quero ser pessimista, mas será que nos dias de hoje esse tipo de mulher existe? Infelizmente, a maioria delas querem usufruir de tudo e mais alguma coisa do homem sem darem nada em troca. E se elas queixam-se de que estão decepcionadas e que os homens são todos iguais, é porque escolheram o homem errado. Mas, por que será que as mulheres estão sempre a escolher este mesmo tipo de homem? Por que será? Olá. Ora, uma boa pergunta. Várias perguntas, aliás. E vou começar por responder à primeira parte, que é a parte de encontrar a mulher especial. Ora, tudo começa por saber a verdade das coisas, e a primeira verdade do dia, que já não é a primeira vez que eu digo isto: ninguém é especial. Não existe mulher especial, não existe homem especial. Nenhum ser humano é especial. Isso do especial é uma ideia que o ego tem das coisas porque quer sentir-se melhor que ele próprio, quer sentir orgulho. Então ele acredita na ilusão de que, como ser humano, é possível ser-se especial, diferente, único. Isso é treta. Sim, as pessoas são diferentes porque têm tipos de personalidade diferentes, em níveis de consciência diferentes, o que as leva a ter preferências, princípios e prioridades diferentes. Por sua vez, leva-as a ter um visual diferente, um estilo de vida diferente, etc. Mas isso não faz ninguém especial. Ninguém é especial porque somos todos seres humanos. Estamos todos aqui para aprender lições e para evoluir, e ponto final. Portanto, não há homens especiais nem mulheres especiais. Um ser humano não se torna especial porque ganha um Oscar ou porque ganha o Prémio Nobel da Paz. Continua a ser um ser humano que pode ser extraordinário numa certa área da vida, ou pode ser um ser humano fantasticamente evoluído em alguma coisa, ou pode ser um ser humano espiritualmente evoluído, mas continua a ser um ser humano. Os mais evoluídos são aqueles que se consideram, ou que nunca se consideram especiais, porque há uma humildade, porque percebem, sabem, não é percebem, é sabem, têm a experiência de que é tudo uma dádiva. Portanto, nada vem do ser individual, é tudo oferecido. E ou se merece ou não se merece. Não há razões para orgulhos ou para sentir-se especial ou superior, porque o especial está, claro, é uma palavra que descreve o ser-se superior a outros. Ninguém é especial. A única atitude verdadeira a ter em relação às coisas boas que conseguimos fazer ou que temos, sejam elas de que natureza forem, mas se forem excelentes, a única atitude verdadeira a ter é gratidão. Portanto, não há mulheres especiais, não há homens especiais, não há mulheres especiais. Não podes chamar nenhuma mulher de especial, porque se a chamas de especial estás a acreditar na ilusão de que ela vai ser a coisa mais importante da tua vida e sem ela não és nada, ou precisas dela, ou a tua vida não presta sem ela, e estás-te a colocar numa posição de homem fraco porque estás a seguir uma ilusão e não a realidade, em que vais ser facilmente manipulado e usado pelas mulheres. E vais sofrer mais porque nunca irás encontrar a mulher especial. E quando achares que encontraste, ela vai provar-te. É só uma questão de tempo até ela te provar que não é especial, porque
ela tem um ego, como qualquer um de nós, e depois vais ter medo de a perder e vais ter uma angústia diferente, que é, se agora a tua angústia, chamemos-lhe angústia, ou decepção, ou sei lá, é não encontrares essa mulher que achas especial, depois quando achas que encontraste, a tua angústia vai ser o medo de a perder, e vais perdê-la, claro, porque o medo, esse medo vai-te pôr numa atitude negativa, vai ser uma presença negativa, ela vai se fartar e é só uma questão de tempo até as coisas ficarem más, e podem durar anos assim, ou para sempre. É uma relação zombie, é apenas uma amizade sem entusiasmo, sem atração mútua. Ou então a relação acaba mesmo a extrair de vez em quando, ou ela começa a pescar no Facebook e no Badoo e no Instagram e nas discotecas e encontra outro homem e tchau. Portanto, o primeiro passo é largar a ilusão de que há mulheres especiais. Nenhum ser humano é especial. Todos temos o mesmo valor, todos estamos cá para aprender lições e evoluir, uns em níveis mais baixos, outros em níveis mais elevados. Somos todos seres humanos, aqui ninguém é especial. Depois, as qualidades que descreves são todas muito boas: respeitadora, honesta, humilde, sincera, sem tiques de narcisismo de qualquer espécie. Mas isto é uma fantasia. É uma mulher íntegra, não é uma mulher sem ego, ou sem lado animal, ou sem lado humano que erra. Isso não existe. Portanto, tens que largar aqui a ideia do sem tiques de narcisismo de qualquer espécie. Vou sempre haver esses tiques. A questão não é haver ou não haver, a questão é como a mulher lida com esses impulsos do ego e do seu lado animal. A pessoa íntegra tem um ego tal como a pessoa não íntegra. A diferença está em que tem consciência desse ego. E quando surge um impulso desse ego, a pessoa íntegra consegue escolher segui-lo ou não segui-lo. E obviamente que raramente o vai seguir, porque sabe que é algo que não leva a boas experiências e bons resultados, e tem uma energia diferente, mais estimulante, e sabe que a tem porque não segue o ego. Portanto, ela sabe que o ego é uma má ideia a ser seguido. A pessoa íntegra, ou minimamente íntegra, é uma pessoa que está vigilante em relação ao que se passa dentro dela. Tudo. Todas as emoções, todos os pensamentos, todos os impulsos, seja quando for, seja como for. E portanto o ego raramente a consegue apanhar distraída, porque ela está consciente do ego. E brinca com o ego. Ela não nega que tem ego. Ela brinca com o ego. É humano ainda, comete erros, mas são erros. São erros que vêm de inocência, não são atitudes constantes de pessimismo e narcisismo e manipulação e inveja e todas as emoções negativas do ego. São coisas diferentes. Um erro genuíno é uma coisa que a pessoa faz por inconsciência, de inocência, de não saber algo, de ignorância. É uma coisa pontual. Outra coisa é a pessoa ser diariamente negativa e seguir as emoções do ego aleatória, quer dizer, sem querer saber, não quero saber, segue as emoções do ego, segue o medo, segue o orgulho, segue a raiva, segue a tristeza, etc. E alimenta essas emoções porque está identificada com o ego. A pessoa íntegra não está identificada com o ego, está consciente do ego, portanto o ego não a controla. Agora, se tu queres encontrar uma mulher que será boa ideia como parceira a longo prazo, tu tens que te tornar nesse tipo de homem que é também uma boa ideia como parceiro a longo prazo. Primeiro tens que te tornar no tipo de homem que corresponde ao tipo de mulher que tu queres. Tens que ser um homem respeitador, honesto, sincero e humilde. Enquanto não o fores, esquece, porque a mulher que é isso não te vai querer. E só vais continuar a atrair ou ficar demasiado fascinado com mulheres que, em termos de aparência, te atraem,
sexualmente, mas que não tem essas características. Portanto, enquanto andas a conhecer mulheres e a experimentar, tens também que trabalhar na tua evolução como homem para de facto tornares-te nisto e não apenas concordares que sim, essas qualidades são boas, ou achares que já és essas qualidades e que já as tens. São coisas diferentes. O realmente ser honesto é diferente da pessoa concordar com a honestidade ou achar que é honesto, mas depois na verdade não é tão honesto como achava que era. Portanto, tem que se trabalhar nas duas frentes. Na frente de estar ativo na nossa vida amorosa, andando a conhecer mulheres e ter todo o tipo de experiências com elas, e ao mesmo tempo o nosso trabalho espiritual, evoluirmos para sermos seres humanos mais decentes e íntegros e poderosos e amáveis. É difícil encontrar este tipo de mulher. Existe, mas é muito, muito, muito rara. David Hawkins revelou que aproximadamente 85% das pessoas não são íntegras, mas há uma percentagem desses 85%, talvez aproximadamente 10%, apesar de não ser íntegro, respeita a verdade, quer saber da verdade. E são pessoas fixe, não te vão fazer mal, ou pelo menos não te vão fazer mal intencionalmente. São pessoas com quem podes ter relações bastante boas até, mas não são íntegras. Funcionam através de ilusão. Mas tem um lado mais inocente, este 10%. Portanto, a ideia de encontrar uma mulher íntegra é um bocado uma ideia... é um bocado um conto de fadas. É um bocado um conto de fadas. Elas existem, mas são tão raras que é muito difícil. E depois há países mais íntegros, há países menos íntegros. Portanto, num país que é menos íntegro, ou que não é íntegro, é quase impossível encontrar lá uma mulher íntegra. Portanto, onde vivemos também é um fator. O contexto em que vivemos é um fator para encontrar esse tipo de mulher, que é muito raro, mesmo muito raro. Nos países mais evoluídos, como os Estados Unidos, ou a Austrália, ou Singapura, países que têm um nível de consciência geral mais elevado, mesmo aí é difícil de as encontrar. Portanto, o contexto é um fator. E para termos satisfação na vida amorosa e não sofrermos muito por causa disto, tem que se adotar uma atitude de é o que for. Tem que ser neutro em relação a isto. Primeiro, o homem tem que ser emocionalmente independente. Ele não pode precisar da mulher para nada. Ele tem que ser independente. Quando ele está sozinho, sem ninguém com quem sair, sem nada, ele tem que estar bem. Ele tem que se sentir tranquilo e em paz, a desfrutar a sua vida pessoal, à sua maneira, a seguir o seu caminho. Enquanto segue o seu caminho, eventualmente vai-se cruzar com mulheres, porque sai à rua, não é? Ou vai à internet, ou uma aplicação qualquer, ou vai jantar a algum lado, ou vai passear a um jardim, não interessa, vai a qualquer lado. Vida social normal, ou vida online. As duas coisas. E então aí entra em ação, e vai entrando em ação sempre que lhe apetecer. Mas não pode haver uma dependência do resultado aqui, porque primeiro é muito difícil encontrar uma mulher íntegra, assim como é muito difícil encontrar um homem íntegro. Não podemos ficar agarrados a essa coisa de tenho que encontrar porque se eu não sou feliz, porque a felicidade não tem nada a ver com isso. Repara que ter uma relação ou ter uma mulher é opcional, não é essencial, é opcional. É uma coisa boa, pode ser muito bonito, mas é opcional. E o homem a sério é independente.
O homem a sério sobrevive sozinho, desenrasca-se sozinho, está bem sozinho e depois tem uma série de coisas que gosta de fazer, ou uma que adora fazer, dedica-se àquilo que ama, que gosta e, claro, vai desfrutando a vida com amigos, família e vai conhecendo mulheres e tendo experiências com elas, descontraídamente, sem pressas de relações. Porque a ideia de querer uma relação só surge quando se descobre uma mulher que nos motiva para isso. Quando estamos sozinhos em casa, ou estamos perante uma mulher que sentimos que é uma má ideia, que sentido faz querer uma relação? Para quê? Não tem utilidade prática, não é necessário. É uma coisa que pode ser boa e bonita, mas pode ser horrível e destruir a nossa vida completamente. Temos que ter cuidado com quem deixamos entrar na nossa vida, especialmente uma mulher, porque o ego feminino é muito esperto e a mulher não íntegra é manipuladora e sabe seduzir muito bem, e o homem, se não for independente, se não for forte ou poderoso, eu prefiro a palavra poderoso porque o forte leva muito a... pode ser confundido com forte fisicamente ou querer forçar algo. Eu prefiro o poderoso porque é poderoso interiormente, porque é emocionalmente independente, não precisa da mulher para se sentir bem com ele próprio, não precisa da companhia dela. Das duas uma, ou a mulher é uma pessoa evoluída o suficiente para trazer algo de novo e diferente à nossa vida que é positivo, ou ela tem a capacidade de acrescentar algo bom e positivo à nossa vida, ou não vale a pena. Ou não vale a pena. Temos que ter o autorrespeito de aceitarmos ninguém que só vem estragar o que está bem ou aproveitar-se daquilo que temos de bom. Portanto, não faz sentido, quando se é solteiro, andar-se aí a querer uma relação. Isso não faz sentido nenhum. O normal é, quando se está solteiro, quer-se desfrutar a vida, desfrutar a liberdade. Dentro disso, porque nos sentimos atraídos por mulheres, vamos conhecendo mulheres, vamos tendo experiências com elas e só pensamos em relação porque a mulher à nossa frente nos motiva para isso. E como é que ela nos pode motivar para isso? É porque ela demonstrou que, em termos de convívio a nível pessoal, é estimulante para nós, e porque em termos sexuais também é estimulante para nós. Portanto, antes de acharmos que queremos uma relação com uma certa mulher, só o podemos saber através de factos e de realidade e verdade, e não de imaginação e carência. Só podemos saber se primeiro tivermos convívio suficiente com ela a nível pessoal, conversar, conhecê-la como pessoa, passar por certas experiências juntos, socialmente, pessoalmente. E não é preciso muitas saídas para isso. Para perceber o padrão do estilo de companhia que ela é. Que ela tem que ser compatível connosco. Sem compatibilidade não há harmonia, sem harmonia não há paz numa relação. É estressante. É uma guerra de egos, basicamente, cada um a puxar para o seu lado. E se cada um rema para o seu lado, o barco não vai a lado nenhum. E depois temos que já ter feito sexo com ela. Um homem só pode saber que quer uma relação com uma determinada mulher depois de ter estado a conviver com ela e depois de ter feito sexo com ela. Só assim. Antes disso, ele não pode saber porque não sabe como é que é a experiência. Então vai cometer um erro, que é usar a imaginação. A maior parte porque se sente sexualmente desconfortável, porque não é confiante a esse nível, porque reprime o seu lado animal, porque demoniza, desvaloriza a parte sexual, que é a parte que junta o homem e a mulher. Não há mais nada aqui que nos junte de verdadeiro. Carência não é fator para nada. Carência não é nada. É uma doença emocional. Porque nós nascemos completos. O apreciar uma pessoa é uma coisa, o precisar dela é outra. E vem de uma ilusão que estamos incompletos e que precisamos de alguém para nos completar.
A única razão que une homens e mulheres é esta. Tem a ver com a natureza. Temos um lado animal. Nós temos um lado animal e esse lado animal é igual a nós agora, como sempre foi desde o início da humanidade, em que vivíamos em tribos, na selva. É a mesma coisa. O que aconteceu foi que acrescentou-se a esse lado animal um lado humano. A mente desenvolveu-se, ganhámos a capacidade de pensamento lógico, inteligência e a consciência de nós próprios, o que é outra história. Mas o lado animal funciona independentemente desses dois outros lados, o humano e o espiritual, e funciona de forma inconsciente. E o processo é muito simples e é o seguinte: um homem vai a caminhar na rua, vê uma mulher e sente-se atraído por ela. Ele não escolhe sentir-se atraído por ela, ele simplesmente sente-se atraído por ela. Ora, a mente dele não está a funcionar aqui. O lado espiritual não está a funcionar aqui. Ele simplesmente, de repente, sente-se atraído por ela. O lado animal dele quer reproduzir-se com ela. Quando o homem acha uma mulher linda ou bonita e acha que está apaixonado por ela e mal a conhece, isso quer dizer que ele se sente sexualmente atraído por ela. É a única coisa que quer dizer. O ser humano, por falta de experiência e falta de consciência, chama a atração de amor para se sentir melhor com ele próprio e com o que está a fazer. Primeiro, não está a fazer mal nenhum, não tem que fazer estes jogos de significados. E número 2, é apenas de atração sexual. É para a reprodução. Portanto, o homem sente-se atraído pela mulher quando o lado animal do homem acha que aquilo que observa da mulher é bom o suficiente, é boa ideia para se reproduzir com ela. E a mulher, exatamente a mesma coisa. A mulher sente-se atraída pelo homem porque o que ela observa dele, e eu quando digo observa não estou a falar só da aparência física. Se bem que é um fator, mas não é tudo. Aquilo que se apercebe do homem que é boa ideia para se reproduzir com ele. É bom o suficiente. Portanto, quando nos sentimos atraídos por alguém do sexo oposto, isso é a natureza a dizer-nos de forma silenciosa, com o impulso para nos aproximarmos da pessoa. Isso é atração sexual e é a natureza a dizer-nos que esta pessoa é boa ideia para te reproduzires com ela. Porque, devido a vários fatores, muitos deles nunca saberemos, não temos consciência disso, a criança que vai nascer também atraente e saudável. Portanto, se nasce saudável, quer dizer que vai sobreviver. Se nasce atraente, quer dizer que vai também atrair alguém do sexo oposto, por sua vez vai-se conseguir reproduzir um dia mais tarde. E a natureza só quer saber disto: sobrevivência e reprodução. Portanto, quando vamos a caminhar no centro comercial e vemos aquela mulher que achamos linda, isso é o nosso lado animal a ser ativado pela natureza através de desejo sexual por essa mulher. É uma sensação de querer aquela mulher, nós queremos aquela mulher. Isso significa que aquela mulher é boa ideia como escolha para nos reproduzirmos com ela, devido a vários fatores, uns visíveis, outros invisíveis, não interessa quais são. É só isso que significa, não quer dizer que ela como pessoa seja espetacular ou seja especial, não tem nada a ver. Porque em termos de reprodução, atração não precisa de caráter. Para haver atração não é preciso caráter, não é preciso aquelas qualidades de caráter como a humildade, a honestidade, o otimismo e a gratidão, por exemplo, inteligência e outras características. Não é preciso. É só em termos animais. Reprodução é só para o animal. Portanto, o que interessa é que o corpo seja minimamente saudável e minimamente atraente
e que a pessoa tenha um mínimo de força interior, poder interior. O mínimo. Quer dizer que podes apenas ser um ego do lado mais forte, que é os níveis de consciência do desejo, raiva e orgulho. Não precisa de mais nada. Não é preciso ser honesto, não é preciso ser autêntico, não é preciso ser íntegro, não é preciso ter qualquer qualidade de caráter. Basta ter qualidades biológicas e o mínimo de atitude para se desenrascar no meio da selva. Porque o nosso lado animal não mudou. O nosso lado animal é uma espécie de programação que existe para nos orientarmos em termos de sobrevivência e reprodução no meio da selva, em tribos, e ficou na mesma. Acrescentou-se, surgiu, foi o novo lado humano, mental, com o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, com o pensamento lógico, com experiência não linear que nos leva a ligar ao espírito e à consciência da nossa própria existência, e a partir daí as coisas mudam mesmo muito. Mas primeiro vê o lado animal. Isto para dizer o quê? Não baralhar aquilo que se sente, ver as coisas pelo que elas são. Atração, o propósito da atração é para a reprodução. Nós, como ser humano, temos a escolha de fazer sexo apenas por prazer e está tudo certo, mas na natureza o impulso sexual, o desejo sexual, a atração sexual existe para nos levarmos a reproduzir com a mulher para manter a espécie. É só isso, mais nada. Não há nada de mágico, não há nada de especial, não é amor, não tem nada a ver. Atração não é amor. São coisas diferentes. Pode haver amor quando há algo para amar, mas primeiro tem que se conhecer a pessoa. E uma coisa é carência, outra coisa é amor. Porque depois as pessoas carentes conhecem-se, mas porque há uma atração mútua e há uma validação mútua, e elas também chamam a validação de amor, também não é. É apenas para se sentirem melhor com elas próprias. Elas nem sabem o que é que estou a fazer em termos de chamar os nomes às coisas. Ficam fascinadas umas com as outras e pronto, depois começa uma relação e a relação é sempre má, é insatisfatória. E para elas sobreviverem na relação têm que negar a sua insatisfação, porque se a aceitassem teriam que acabar a relação e não têm força para isso, não têm poder para isso. Porquê? Porque não são independentes. Não são independentes. Porque a maioria das mulheres não são íntegras, é muito raro encontrar este tipo de mulher que nos motiva a ter uma relação com ela. O homem independente tem essa dificuldade. Mas acaba por ser indiferente porque ele é independente. Ele é independente e a vida é muito mais que apenas mulheres e sexo e relações. E portanto, ele vai conhecendo mulheres, vai tendo momentos bonitos com mulheres, vai rindo-se com elas, vai tendo boas saídas, bom sexo, boas conversas, e as coisas duram o que durarem e pronto. Não tem que ser uma relação, é que ser contra uma e é aquela para o resto da vida. Isso não tem que acontecer. Isso não tem que acontecer. Temos que largar a ideia que isso tem que acontecer. Isso é que mostra que somos uma pessoa espetacular. E que isso é o segredo para a felicidade. Não é o segredo para a felicidade. Não garante que sejamos uma pessoa espetacular. O que há mais é idiotas em casamentos e relações, a tratarem-se mal uns aos outros, a traírem-se, numa série implacável de divórcios. Não garante nada. E temos é que ser independentes para que a realidade do mundo, a realidade da humanidade, a natureza humana não nos incomode muito. Porque somos independentes, como não precisamos de nada emocionalmente, é indiferente como os outros são. Acaba por ser um bocado indiferente. Nós temos a nossa própria energia e somos menos afetados pela falta de integridade dos outros. É quase impossível uma pessoa dessas fazer parte da nossa vida ou ficar lá durante muito tempo. Nós não precisamos dela para nada. Das duas uma, ela é uma experiência estimulante e que nos respeita ou esquece. Adeus. E em relação às mulheres é isso. Temos que ser independentes primeiro. E regularmente, não digo todos os dias ou todas as semanas,
mas regularmente estar ativos em relação a conhecer mulheres, meter-nos com elas, falar com elas, sair com elas, fazer sexo com elas. Cada um sabe das vezes que gosta, cada um é que sabe de si nesse aspecto, mas todos temos que estar ativos, porque todos somos seres sexuais. Um homem heterossexual sente-se atraído por mulheres, portanto tem que ter boas experiências com mulheres para ter um nível de satisfação nessa área. Agora, se encontra ou não uma mulher que para ter uma relação para o resto da vida ou não, isso é indiferente, é secundário, porque vai sempre tendo de vez em quando relações com quem vale a pena, porque tornam a sua vida um pouco mais interessante. Ele já tem a felicidade. Portanto, o prato principal já está feito. A mulher é uma espécie de tempero. Não estou a desvalorizar. Eu estou a falar em termos de felicidade. A mulher não nos pode fazer feliz. A mulher não tem a responsabilidade de nos fazer feliz. Nós temos de nos fazer feliz. Essa responsabilidade é nossa. É a nossa mentalidade, é as nossas escolhas, é como vivemos a vida, é aquilo a que nos dedicamos, fazer coisas que amamos, e é trabalhar na nossa evolução, ao nosso nível de consciência. Depois, dentro disso, vamos ter experiências com mulheres, umas mais breves, outras mais longas, de todo o tipo, e é a vida. Esta é a realidade da vida, esta é a realidade da natureza humana, e se evoluirmos o suficiente, vamos ter acesso a mulheres cuja atitude vai tornar o convívio com ela uma experiência estimulante, e vamos querer estar mais vezes com essas mulheres. Mas enquanto nos encontramos, tranquilo, porque estamos livres, estamos a desfrutar da nossa liberdade, estamos a desfrutar o lado positivo de ser solteiro, de estar livre e tranquilo, a fazer coisas que gostamos, quando queremos. Portanto, está sempre tudo bem, temos é que ser independentes primeiro. E, sendo independente, evitamos um certo nível de sofrimento que muitos homens têm, não amargurados porque não têm namorada, ou amargurados porque as mulheres não gostam deles, ou porque são só os amigos. Evitamos isso tudo porque só é possível. A mulher não íntegra manipula, é manipuladora, quer-se aproveitar. Tu dizes aqui, infelizmente a maioria delas querem usufruir de tudo e mais alguma coisa do homem sem darem nada em troca. Ora, isto é a atitude da mulher não íntegra. A mulher não íntegra cheira que o homem é fraco e que quer algo, quer que ela goste dele. Portanto, ela vai fingir gostar dele até certo ponto, para ele ficar fascinado. E depois ela sabe que o tem na mão. O homem fraco, não é todos os homens, ela não consegue fazer isto a um homem forte. Porque um homem que é independente vai ser um homem que não vai querer perder tempo. Ele tem opções, ele tem outras coisas na vida para além de mulheres. Ele não tem tempo a perder. E das duas uma. Ou ela está interessada e anda-se para a frente, ou ela não está interessada e adeus. Portanto, ele não fica ali a rondar. Ele fica a rondar até descobrir a verdade sobre o que se passa. Pronto. E umas vezes é mais rápido, outras vezes leva um pouco mais de tempo. Mas ele tem sempre o autorrespeito ligado. E assim que se apercebe da falta de caráter da mulher a Deus, ela não consegue aproveitar-se dele. O homem fraco, não. Está carente, não tem opções, ela parece gostar dele, ele vê-a como a salvação, vai ficar eternamente a andar atrás dela, fica o amiguinho, super simpático, sempre prestável para ajudar, para ouvir desabafos, para demonstrar que é a melhor escolha de todos os tempos, mas ela não se sente sexualmente atraída por ele. Portanto, falta ali a parte animal da reprodução. Não funciona. E este homem fraco é usado pelas mulheres. Elas usam-no para companhia, ou seja, por razões emocionais. Parece que elas estão com ele porque gostam dele, mas não. Elas estão com ele porque ele dá jeito.
Ela é tipo o comprimido que está no armário para as dores de cabeça. Ela sente-se mais sozinha, carente, quer desabafar, ou vais telefonar ao Rodrigo ou ao Carlos, não interessa, porque ele está sempre disponível, não é? Ele não tem vida, ou pelo menos quando ela precisa dele, ele não tem vida, para tudo, sai a meio de funerais e de, sei lá, não tem vida, e então elas usam-no para questões emocionais, usam também para questões materiais. Claro, este é o clássico dos clássicos: jantares à borla, prendas, viagens, tudo. Muitas mulheres são espertas e estão em relações a fazer isto. Estão insatisfeitas com a relação, queixam-se às amigas, estão fartas daquele homem, olham muito para outros homens, obtêm atenção de estranhos na internet e na discoteca, estão com um pé dentro e outro fora da relação. Várias delas já estão com uma certa determinação para trair o homem delas para terem prazer sexual, ou estão à procura de um homem que as retire daquela relação, porque elas também depois têm a sua fraqueza, não é? Não se sentem bem quando estão sós, porque não há ninguém a validá-las, e elas, como não são íntegras, não têm a consciência do que são para poderem estar tranquilas com o seu valor próprio. Então fazem tipo os macacos, não largam o galho anterior até agarrarem o galho seguinte. Então, enquanto não aparece um homem novo que as conquista, digamos assim, elas não largam o anterior. Portanto, é feia, é uma atitude feia, de desrespeito. Primeiro, quer dizer, estão com o outro sócio para usar e depois ainda por cima o traem ou abandonam-no para ir com outro homem. É o lado animal. As mulheres não escolhem nada em termos de atração, é treta, é a natureza que escolhe por elas. E isto leva-nos à próxima pergunta, que é: e se elas queixam-se de que estão decepcionadas e que os homens são todos iguais, é porque escolheram o homem errado? Isto está certíssimo. Mas por que será que as mulheres estão sempre a escolher este mesmo tipo de homem? Por que será? Ora, as mulheres no geral queixam-se dos homens. Os homens são todos iguais, são todos a mesma porcaria. Elas dizem isto, obviamente, porque as experiências que tiveram com homens foram insatisfatórias para elas, devido a várias razões. A algum nível pessoal elas sentiram-se desiludidas. Mas depois vamos analisar essas mulheres de perto, e quando elas voltam a estar com outro homem é o mesmo tipo de sócio estúpido. Porque é que elas queixam-se dos homens, mas depois acabam por estar sempre com o mesmo tipo de homem a seguir? É simples, porque elas são o mesmo tipo de mulher. Não houve qualquer evolução nestas mulheres. Elas acham que já estão perfeitas, não têm que aprender nada de novo, não têm que evoluir como ser humano, não têm que evoluir como mulher. Acham que o problema é encontrar um homem diferente que seja melhor. Isto nunca vai acontecer, porque elas nunca vão encontrar um homem diferente que é melhor. Elas vão encontrar o mesmo tipo de homem, sempre. Porque se elas por acaso se cruzarem com um homem que até é melhor, esse homem que é melhor não vai querer nada com elas. Nada. Porquê? Porque elas estão abaixo dele em termos de consciência. E o que é que isto significa? Isto não tem a ver com o valor delas. Tem a ver que elas serão uma experiência negativa para ele. Ele não está para perder tempo com elas, porque não vai ser estimulante. Elas não estão ao nível dele em termos de estímulo, como pessoa, com certas qualidades de caráter. A companhia delas não satisfaz esse homem. Esse homem não vai estar interessado nelas, porque elas não estão ao mesmo nível dele. Assim como um homem não está ao mesmo nível de uma mulher, a mulher não tem interesse nenhum nele. E aí aparecem as manipuladoras. Quando o homem é mais fraco que a mulher, regra geral, a mulher manipula-o de alguma forma. Se não for por razões emocionais, vai ser por razões materiais. Portanto, a mulher não evolui, ela vai estar sempre a envolver-se com o mesmo tipo de homem, porque é o tipo de homem que consegue atrair. Okay? Nós atraímos
pessoas semelhantes a nós, que estão num nível de consciência semelhante ao nosso, que são compatíveis connosco a nível pessoal e sexual. Se a mulher não evolui, por muito que ela se queixe, por muito que tenha vivas as memórias das más experiências anteriores, por muito que analise isso tudo, quando surge o momento da verdade e na vida real aparece outro homem semelhante ao anterior, ela vai cair no mesmo buraco outra vez, porque ela é a mesma pessoa. Em termos de essência, em termos de consciência, é o mesmo tipo de pessoa. Porquê é que isto acontece? Como não há evolução, não há mais discernimento. Ela no momento não consegue perceber como é que é a essência daquele homem, para o poder evitar, para não ter o mesmo tipo de experiências do passado. Depois, como eu já expliquei, a maior parte dos homens não são íntegros, portanto é normal que uma mulher, a maior parte das experiências que tenha com homens, esteja uma desilusão por alguma razão. Se o homem não é íntegro, vai ser mais narcisista, mais negativo, não vai ser tão estimulante, vai querer mais saber dele do que dela, vai desiludi-la a nível pessoal, a nível de coração, ou então vai desiludi-la a nível sexual, vai sempre desiludi-la. Por outro lado, oh bola, esqueci. Portanto, a maior parte dos homens não são íntegros. Bom, como eu já disse antes, o que leva a mulher a querer um homem, a querer estar com ele, a querer sair com ele, é atração. É o impulso de reprodução da natureza, no nosso lado animal. Isto é uma emoção, é irracional, é um impulso inconsciente. E para haver atração não tem que haver caráter, não tem que haver qualidades de caráter. O que é que acontece? Tanto a mulher como o homem ficam hipnotizados por este estado de atração. Portanto, se a mulher tem um nível de consciência comum e não é íntegra, e conhece um homem e sente-se atraída por ele, porque o acha giro, ou porque ele a faz e depois ele fala a rir-se, ou porque é masculino em atitude e dá-lhe pica, sei lá. Ela nesse estado, ela fica irracional. Ela não sabe o que é que está a fazer, não sabe o que é que realmente está a acontecer. E porque se sente atraída só sabe que quer aquele homem, nem sabe porquê. A parte racional vai dizer é porque ele é o homem ideal, é o homem fixe, é o homem de sonho, é o homem da tua vida, é amor à primeira vista, é alma gêmea, etc. Vai vir com todas estas filosofias da treta. Quando no fundo é apenas a natureza a dizer à mulher: reproduz-te com este homem. Abre as pernas a este homem. É só isso. Dependendo da mulher, ela pode estar mais consciente ou menos consciente disto e, se estiver menos consciente, vai baralhar a atração sexual com uma apreciação do caráter do homem. Vai achar que ele é o homem que é o homem que é boa ideia para ter uma relação, só porque se sente sexualmente atraída por ele. Para uma pessoa ser boa ideia para uma relação, ela tem que ter certas qualidades de personalidade que nada têm a ver com a emoção que se sente de atração sexual. Portanto, há mulheres que vão procurar perceber isso melhor e vão fazer escolhas melhores. Se a mulher for mais inconsciente em relação a isso, ela vai querer aquele homem e acabou-se. Apesar de ser apenas para a reprodução, e não tem que haver reprodução, a mulher não tem que querer ter filhos daquele homem, é o impulso do animal, porque para o animal sexo é reprodução, mesmo que a pessoa não se reproduza, não queira ter filhos. Ela vai querer o homem e acabou-se, vai andar atrás dele, vai querer que ele a queira e acabou-se, está escolhido. É apenas o animal a funcionar, irracionalmente. Portanto, a mulher também fica perdida na emoção de atração que sente pelo homem. Não é só o homem que fica perdido na emoção de atração que sente pela mulher. Quando se é menos consciente, isto é o que acontece. Quando se é menos consciente, faz escolhas erradas porque não se está a perceber o que é que está a acontecer. Não se está consciente da verdade, não se está consciente dos factos da situação e, portanto, baralha-se atração sexual que só leva a sexo com esta pessoa é fixe, o que seria necessário uma apreciação consciente da essência da pessoa, do caráter da pessoa, do tipo de personalidade da pessoa. Portanto, é isto. Basicamente,
as mulheres queixam-se dos homens, mas depois andam sempre com o mesmo tipo de homem, porque elas, entretanto, não evoluem. Não evoluem, a atração controla-as da mesma forma, mete-as irracionais a querer o homem para tudo, quando essa emoção só lhe demonstra que ele é boa ideia em termos reprodutivos. Há uma compatibilidade a nível sexual. Não quer dizer que haja compatibilidade a nível pessoal, que é o que é um dos fatores mais importantes para uma boa relação. Claro que depois, se elas vão em frente com a ideia de relação, de querer o homem para sempre, só por causa da atração sexual, claro que vão estar sempre a sofrer, porque não estão a ver aquilo que vai influenciar a relação. Porque a parte sexual é importante, mas não tem nada a ver com o convívio. Não tem nada a ver se o homem vai tratar devidamente, se vai ser respeitador, se vai trair ou não, se tem outras ou não. Não tem nada a ver com isso. Portanto, a mulher não evolui, continua a ser a mesma mulher. Obviamente que vai continuar a andar com o mesmo tipo de homem, porque é o mesmo tipo de mulher. E aqui os opostos só se atraem na questão do masculino e feminino. No resto são os semelhantes. Eu garanto-te que uma pessoa honesta não se sente atraída por uma pessoa desonesta. Uma pessoa autêntica não se sente atraída por uma pessoa falsa. Uma pessoa positiva não se sente atraída por uma pessoa negativa. Uma pessoa humilde não se sente atraída por uma pessoa orgulhosa. Portanto, a solução é a mulher evoluir como ser humano para conseguir ter acesso a outro tipo de homem e conseguir não ficar perdida e cega pela emoção da atração, para evitar o tipo de homem errado a tempo, antes de sofrer com ele. E é isto que tenho para partilhar contigo hoje. Espero que este áudio te tenha trazido alguma informação estimulante, que te tenha feito sentir bem, que te tenha feito perceber de algo importante e que te traga as mudanças e experiências que mais queres na tua vida. Se tiveres alguma questão, envia comentário no blog, eu responderei assim que puder. Dependendo da natureza da pergunta, responderei por comentário, escreverei um texto ou farei um áudio. Obrigado pela tua pergunta, obrigado por teres ouvido este áudio. Até à próxima, segue o que amas.